A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre aqui na Nova Era TV, agradecendo ao céu, sempre nos acompanhando nos bastidores, e vocês já visualizam aqui a presença do nosso amigo Maurício Batalha, ele que atualmente é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que pela primeira vez exercendo esta função. Um abraço também aos assessores, acabei não perguntando o nome dos amigos, mas fica aqui o registro da presença dos assessores nos acompanhando neste momento de gravação do nosso programa. Maurício, tudo certinho contigo? Tudo certo, Paulo. Eu quero agradecer o teu convite para o programa Tema Livre. O Alair, né, sempre na cidade, né? Ativo aí, trabalhando, fazendo com que a cidade tenha atividades aí de vídeos, de histórias, né? Então, e amigo de infância, né? Da Baipendi, eu morava na Nepomuceno Costa, né, Alair? Os assessores é o Rodrigo, né, e o Fábio que estão conosco, porque daqui a gente Rodrigo, já vai, Fábio, na sexta-feira a gente já vai seguir a rotina, tem algumas visitas para fazer a obras, algumas visitas a instituições, temos uma reunião no início da tarde com o grupo da FEPESE de Florianópolis, que é a Fundação da Universidade Federal, junto com a prefeita, então a gente não para o dia todo. Maurício, você como pela primeira vez na função de presidente da casa, como é que você define, então, esse momento e o que você encontrou, então? É exatamente a perspectiva que você esperava dentro da função? Paulo, eu já tinha sido vereador, tinha sido secretário da mesa os 2 primeiros anos, lá 2017 e 2018. Então, a gente já tem uma certa experiência, né? um pequeno conhecimento. Quando tive a grata satisfação de estar eleito novamente, que tem 2 casos em Lages, que depois o pessoal da TV Câmara, o Reginaldo e o Alex me contaram. Eu fui um dos primeiros que fui vereador, não me reelegi e voltei numa outra legislatura. Foi um dos primeiros casos. E tem o Sargento Pacheco, que voltou também. Voltou, mas depois de 3, 4 legislaturas, né? É o caso dele e o meu. Parece que não tinha havido situação assim. Então, uma satisfação ter conseguido retornar. Eu, desde o primeiro momento, queria para ajudar o grupo, não tinha assim, claro que ninguém entra numa eleição para não se eleger, mas a minha expectativa era de auxílio ao grupo, somar meus votos para a gente eleger o maior número de vereadores ali do Podemos. E era esse o meu acordo com o deputado Lucas, né? Então, a grata surpresa de ter me elegido, e começou-se os bastidores a minha possibilidade de assumir a presidência. A gente teve muito respeito, acho que tu deve ter falado comigo algumas vezes, e eu dizia, estamos construindo, né? Você é o candidato, você é o presidente? Não, vamos construir. Porque além de mim tinham outros 15 vereadores que tinham pretensão também, a gente tem que entender isso. Fomos construindo e chegou dia 1º de janeiro, tivemos os 16 votos, né? Uma unanimidade, inclusive os 6 vereadores da oposição também votaram no meu nome. Que bom. E poderiam ter montado uma chapa, que a chapa eram 5, a gente nunca conversou sobre isso, mas o porquê que eles acabaram apoiando, fiquei muito honrado, né? Porque vai ser muito raro, né? Você ter todos os votos. E tinha uma oposição, né? Então, vários amigos na oposição ali, conhecidos, e fiquei honrado. E quando a gente assumiu o dia 1º, pra você ter uma ideia, dia 1º teve a sessão da eleição, primeira sessão. Às 9 da noite eu já fiz uma reunião com o corpo administrativo da Câmara. E eles olharam, mas Maurício, é dia 1º, é feriado, tu vai querer trabalhar? Sim, quero ter uma noção, nem que seja meia horinha, uma noção panorâmica do que está acontecendo aqui, o que tem. Dia 2 eu já marquei uma reunião com a prefeita para tratar da parte orçamentária de repasse do município. E assim foi indo, né? A Câmara é uma Câmara, apesar de muitas pessoas reclamarem, em Lages ainda é uma Câmara enxuta, com despesas adequadas. Claro que a gente entende a população tem algumas coisas que ela não entende, e eu defendo, tu sabe. Você passou esses perrengues, né? Eu mesmo acabei abordando esse assunto também, porque nós, como profissionais da imprensa, como blogueiros que nos chamamos, você não imagina, você citou nesta reunião que eu compareci do Fórum de Entidades nesta última quinta-feira o fato da pressão que vocês vivem como vereadores.
Você não imagina também nós, como profissionais da imprensa, blogueiros, o quanto de crítica a gente recebe nos bastidores de pessoas pressionando. Você não vai falar isso, você não vai fazer aquilo, você é baba-ovo, você é comprado. Cara, a gente passa cada uma também, que se a gente fosse dar bola, eu faço de conta que não aconteceu. Mas aí, Paulo, não dou bola. Agora vocês vereadores são assim tu também. vê aquela questão da pressão que vocês sofrem, tu entende o que é? E daí nós sofremos destes mesmas pessoas que pressionam vocês, e vou fazer uma brincadeira contigo, e também da imprensa. Então nós temos pois sentido, é, porque eu acabei abordando esse assunto também. E é democracia. E ontem eu falei isso, né, que se não é o melhor modelo de governo que pode existir, mas atualmente é o melhor que existe, né? Sim. A democracia. Então as pessoas podem falar do vereador, podem falar do prefeito. Claro, se ultrapassar uma calúnia, difamação, aí é uma outra situação. Mas ele pode criticar a Câmara. E até ontem eu comentei contigo, e você sabe disso, a abertura das casas legislativas no Brasil, Câmara de Vereadores, Assembleias, o Senado e a Câmara Federal, por si só, elas representam a democracia. Sim. Né? Se nós fecharmos os legislativos, nós viramos uma ditadura, porque o prefeito faz a lei e ele executa, o governador faz a lei e ele executa. Ninguém pode entrar na casa. Só ficam vocês lá. E se fechar, fechar que eu digo... Não fica ninguém trabalhando. Acabar com as casas legislativas, porque eu vejo algumas pessoas, às vezes, tem que acabar com a Câmara, tem que acabar com a Assembleia. Falei, tá bom, tu concorda com o modelo que tem instalado em Cuba, na China e na Rússia? Alguns exemplos só? Não! Mas tu acabar com as casas legislativas, tu vai virar uma ditadura. Não estou trabalhando nem na questão comunismo, socialismo, não. Vira uma ditadura, porque tem ditaduras de direita também que a gente conhece. Então, ainda é o melhor modelo. Então, só a porta está aberta, só a porta do legislativo, seja municipal, estadual, federal, está aberta. É uma representatividade que nós estamos numa democracia. Que um vereador pode pedir para fazer uma audiência pública, ele pode ir lá no microfone ouvir uma demanda da população e criticar a prefeita, criticar o vice-prefeito, criticar o secretário, né? Criticar o presidente da Câmara, porque não concorda com isso. Eu vou dar alguns exemplos, não vou citar os nomes, mas temos prefeituras no estado que cada vereador tem um carro e um motorista. Imagina se estivesse aqui. Tem prefeituras, nós temos 2 assessores. Para que 2? Porque um fica no gabinete e o outro geralmente anda com o vereador na rua. Porque tem a demanda, atende fulano, pega o endereço. É difícil o dia a dia da gente. E não estou reclamando, né? Porque eu estou lá porque eu quero. Ninguém me colocou um 38, não estou numa ditadura, colocaram 38 na minha cabeça que agora você tem que ser vereador. Então, a gente está lá para tentar ajudar. E nós temos 2 assessores por vereador, certo? Nós temos a casa, por que tem 100 funcionários na casa? Porque o Tribunal de Contas exige, e não é ruim, que tem um administrador efetivo, tem um contador, tem um economista, tem um controlador, tem um tesoureiro, tem uma estrutura hoje na casa. E fora as equipes que tem que trabalhar, né? Tem que manter essa estrutura. E quando nós chegamos lá, estrutura razoável, e nós tínhamos no passado um TAC com o Ministério Público, Paulo, que determinava que tinham que ser não em virtude do trabalho que exerciam ou não trabalhavam, sim pelas nome das funções. Nós tínhamos 3 assessores de comunicação. Como tem um jornalista efetivo, o Ministério Público entendia que não poderia ter 3 assessores comissionados. Então, se acabou com os 3 cargos da TV Câmara de assessoria de imprensa. E aí ficou só um jornalista. E você entende que a assessoria de imprensa é diferente de jornalismo. O jornalismo vai fazer a matéria, o assessor de imprensa vai trabalhar um macro maior ali, né? Então, tudo bem. Nós tínhamos nas comissões 4 servidores, né, comissionados que ajudavam a tramitação dos processos. Então foi aí que entrou então a inclusão dessas pessoas que você contratou. Isso, ficaram 2. Nós perdemos 3 nós não tínhamos quem fizesse as redes sociais da Câmara no momento. Sim, que hoje é o mais importante. Hoje nas comissões, primordial. A gente esperou janeiro, fevereiro, a Câmara começou a trabalhar em fevereiro, a gente viu que fevereiro não andou também as comissões, mas não porque os funcionários não trabalhavam. É porque eram 4 comissões, vários vereadores, para pareceres jurídicos, marcar, pautar para a revisão dos processos, julgar os processos nas comissões ali, para se é condicional ou não é, se financeiramente está certo ou não, serviços públicos e obras, saúde e educação, são 4 comissões permanentes. Então tem muito trabalho. E se a comissão não anda, o projeto de lei não chega para ser votado para a presidência pautar. Nós decidimos colocar mais um. Então, a Procuradoria da Mulher, que é um órgão importante hoje. Algumas mulheres hoje têm procurado a Câmara porque se sentem ameaçadas, às vezes nem pelo marido, mas por um parente, por um vizinho. Tem essas ameaças. As pessoas acham que a ameaça contra a mulher
é só o marido, é só o companheiro. Não, tem o vizinho, tem às vezes um colega de trabalho. Então tem uma demanda. E o que acontecia? A vereadora que assumia a procuradoria tinha que pegar dos 2 assessores dela. Por que são 2 assessores? O Alair chega lá na Câmara, quer falar com o vereador Maurício Batalha, tinha um vereador, o assessor saiu com ele para fazer uma visita numa instituição, ele bate na porta, ninguém trabalha, a porta está fechada. Né? Então são 2. Então a procuradoria da mulher chegava uma mulher para ser atendida, a vereadora tinha saído com seus assessores fazer alguma coisa, tinha que vir a menina da administração, ou tinha que vir o fulano lá do setor tal atender aquela senhora, sem um preparo, e todo mundo, né? E é uma questão delicada. Então nós criamos uma assessoria para a Procuradoria da Mulher, que fica lá o dia todo, né? Das 13 às 19, tem plantão se precisar, a vereadora é acionada, aciona a sua assessora para cuidar disso. A Escola do Legislativo é um trabalho com alunos, com crianças e adolescentes. Nós recebemos, acho que 2 turmas do SESI essa semana. Eu vi. Foi fantástico. Eles entraram na sala da presidência e fazer perguntas para o presidente, você via a emoção, assim, um brilho nos olhinhos deles. Aí tu via, eu fiz para o menininho, certo, então agora tu virou presidente. Ele olhou para os colegas, vocês vão trabalhar 24 horas. Você vê o poder, né? Vocês vão trabalhar 24 horas para mim. Eu falei, não é assim, amiguinho. Então, e daí nós falamos para que eles possam saber como é que funciona. Eu fiquei assustado de falar com um grupo de adolescentes, e eu perguntei para eles, vocês conhecem o hino nacional? A gente escutou. Vocês não cantam? A gente não sabe cantar. Vocês conhecem o hino da bandeira? O hino da independência? Tio, você está brincando, isso não existe, hino da bandeira. Estou te falando. Já Então, 2 minutos. A ideia da escola legislativa, a gente está trabalhando para que a gente traga as crianças e adolescentes e conheça o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário, o que é o poder executivo, qual a função de cada um. Entendi. E a gente colocou um assessor. Então são 6 assessores e nós tínhamos, até 31 de dezembro, 10. Eu não recontratei 10. Então, a Câmara, antes de 31 de dezembro de 2024, tinha uns 10. E agora você buscou 6. Nós tratamos com 6. Um para as redes sociais, um para a Escola do Legislativo, um para a Procuradoria da Mulher, um para a liderança de governo, fazer aquele trabalho Câmara-Município, com o chefe de gabinete. Aí teve mais um para a presidência, que a gente achou uma necessidade, porque nós temos a parte burocrática administrativa, com a assessoria que cuida, e o outro está cuidando da parte parlamentar e de política, né? E uma das comissões. Mas nós reduzimos o número de servidores em relação às gestões anteriores. Entendi. Então aquela história que nós vamos gastar 2 milhões a mais, não. Em 4 anos nós vamos ter, provavelmente no final dos 4 anos, claro que tem o reajuste anual que a gente tem que aplicar nisso, que é a atualização monetária, é a revisão anual do salário dos servidores, que no final do ano a gente vai comparar quanto que gastou e quanto não gastou. Mas são 6, não a mais. Nós temos 4 a menos. Está bem explicado. Nós temos 4 a menos. Bom a gente conversar sobre isso e realmente pôr em panos limpos, em pratos limpos, como chamam, né? Sim. Nós vamos a um intervalinho, em seguidinho a gente retoma então a nossa segunda parte do programa. Em 2 minutos a gente volta. Bem-vindo ao Santa. Aqui cada dia uma nova descoberta. Descobrindo juntos novos segredos, compartilhando mundos e dimensões. Vem somar amor com conhecimento, vem transformar ideias em emoções. Imagine só aonde você pode chegar. Santa Rosa, referência em educação. Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Matrículas abertas. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre, esse bate-papo informal com o presidente da Câmara de Vereadores, o Maurício Batalha. E eu quero entrar num assunto bem delicado e importante, e que você fez também uma colocação nessa reunião do Fórum de Entidades, que eu acabei entendendo a tua posição com relação ao impeachment aprovado na Câmara de Vereadores contra o vice-prefeito Jair Júnior. É uma situação, Jair, né, estava no nosso partido, uma pessoa que eu tenho respeito, apesar da situação que ele está passando. Sempre tenho dito para as pessoas que espero que ele saia dessa, se recupere, né, saia mais forte, uma pessoa que consiga atingir aí, desse momento um equilíbrio, uma serenidade. Acho que ele é uma pessoa que tem ainda uma vida toda pela frente,
E caiu na nossa mão 2 pedidos de impeachment. Nós encaminhamos para o jurídico para ver se os pressupostos de admissibilidade, que se chama, se eles estavam dentro das regras para prosseguir. O jurídico da Câmara, que são 2 efetivos, concursados, não tem vínculo de comissão com a gente, entenderam que sim, que um dos pedidos estava ok, poderia tramitar, e o outro não, foi arquivado. A gente então logo teve esse encaminhamento, colocou em votação, o presidente não vota nesse caso, deram 15 votos pela abertura do processo, não é para cassá-lo. Não era para cassação. Então abre a abertura, ele se defende, abre o processo, ele se defende, as partes fazem uma pequena investigação. E o advogado dele, a lei é de 1967, o decreto 201, que trata do impeachment no Brasil. Ou seja, encontra uma brecha. Ele tem uma lacuna que pode ser impeachmentado o prefeito ali e o vereador. Não fala do vice. Tem uma lacuna. E discutindo com o jurídico discutindo lá com mais 2 assessores jurídicos que nós temos lá na Câmara, que são assessores da presidência. Eu tentei sempre ter pessoas ao redor, Paulo, dos comissionados com capacitação, com conhecimento em áreas. Então não é quem trabalha comigo, depois tu pergunta para os 2 aqui, não a carga horária é 6 horas diárias, mas eles não estão trabalhando nenhum menos de 8, 9 horas, né? Até eu fico com pena deles às vezes, porque é assim, os assessores de vereador todos trabalham muito, e os vereadores também. E a gente entendeu que se o prefeito pode sofrer um processo e o vereador também, nós temos no Brasil a figura dos inimputáveis, são aquelas pessoas que não podem ser punidos, sofrerem processo. Um caso é o índio. O índio hoje no Brasil ele tem a proteção e não pode ser processado, né? Como aquela pessoa com problema mental. Então tem uma série de... A gente entende que o vice não está nessa linha de que não possa ser processado e responder pelos seus atos. Independente se é o Jair, se é o Pedro, se é o Paulo, se é o Marcos, ou é a Maria ou a Joana. A gente entende que é um entendimento da Câmara que pode. A gente entrou, teve uma liminar, a gente apresentou as informações, prestou informações ao juízo aqui de Lages, que deu a liminar para suspender, e agravou. A desembargadora entendeu que a decisão do juiz, liminarmente, também é o despacho do tribunal, que ele tem que, para a Câmara ser votado o agravo, né, eles vão ter que votar o agravo, ali a mérito do agravo, dizer realmente não pode, tem que suspender o processo, ou eles analisarem, lá são 3 embargadores, né, dizer não, a gente não deu a liminar, mas analisando pode andar. Então, a decisão, eu tenho me cuidado muito para falar disso, até por ser advogado, né? Eu estou hoje... Mas até é bom que você seja advogado. Estou hoje não praticando, porque o presidente da Câmara tem que ficar afastado das atividades jurídicas. Não é o termo suspenso é por uma eu estou afastado, né, por questões legais, hoje não pode. E a gente entende que isso é um tema jurídico, né, tema de justiça. O processo hoje. Então... O processo de impeachment está suspenso, está parado, aguardando as decisões judiciais, né? Essa semana ratificaram que realmente não vai poder andar. Não, é uma liminar que nós entramos com um recurso no tribunal para tentarmos cassar a decisão do juiz de Lages, que deu a liminar. O tribunal disse, liminarmente nós não entendemos que vamos cassar a liminar e deixar o processo andar. Mas ele pode, lá no julgamento do mérito do agravo, são 3 embargadores, pode dar 3 a... pode dar 2 ainda vai ter um julgamento. Tem um julgamento do agravo. Do agravo. A desembargadora, liminarmente, ela disse, eu entendo, pelos argumentos que tem aqui, que o processo realmente, a decisão do juiz de lá está certo. Mas ela tem que levar para a Câmara dela agora para analisar. Claro, só depois disso então, se toma uma decisão. Se o tribunal liberar... A gente prossegue, não liberar arquivos. Aí se arquiva. E dentro desse processo de trabalho da Câmara de Vereadores, você tem umas preocupações bastante grandes, principalmente com relação à reforma da Câmara de Vereadores, pelo que eu sei. A gente tem um problema de telhado, há bastante tempo o telhado sempre ele é consertado. E a gente chegou num ponto agora, pegou um engenheiro e olhou, ele sugeriu a troca, porque tu vai ali e remenda, né, toda hora remendando, e ele é um telhado já de algum tempo e se definiu pela troca do telhado. Então a gente vai fazer uma licitação, contratou uma empresa de engenharia para fazer o projeto e fiscalização da troca depois, e a gente vai fazer a troca. A ideia também é fazer uma pintura no prédio da Câmara, um prédio público, a gente tem que cuidar mais do que cuida da casa da gente. Verdade. Ontem a gente fez uma limpeza, nossos jardins eram muito matagal, muita macega ali, eu brinquei, né? Ontem a gente começou uma limpeza, se você for lá já está
mais limpo na frente da Câmara, a parte de trás também a gente estava deixando mais clean, que se chama hoje, né? E a gente tem algumas demandas, nós estamos analisando a possibilidade de fazer um controle de acesso na Câmara, como tem no Congresso, como tem na Assembleia, nos prédios públicos, porque a gente teve nesse período, identificamos 2 pessoas que estiveram lá, não no dia de sessão e tal, mas que estavam adentrando a Câmara, que tinham mandados de busca e apreensão, de prisão, né? Então a gente vai trabalhar. Não, só de prisão. O Paulo se cadastrou, vai ser biométrico do rosto dele, ele entra e sai sem problema na sessão, mas antes ele tem que se cadastrar, né? A gente não vai impedir ninguém de entrar, mas até para o Paulo que está lá, o Alair que está lá, os assessores, os vereadores estão lá, a ideia é colocar também o detector de metal para que ninguém entre armado, ninguém entre. Então a gente tem que fazer segurança. Não tem nada disso mesmo. É para o vereador, estão com medo. Não. É principalmente para o cidadão que está lá dentro. Porque se entra alguém armado com medo de dar tiro, quem está lá dentro também pode ser atendido. Acontecem às vezes algumas sessões mais polêmicas e alguém pode se exaltar. Então a gente está trabalhando nessa linha de segurança para quem trabalha lá, para quem vai lá, né? Mas tudo sem atrito, sem conflito com o cidadão que chegar lá. Ele vai acessar a sessão, ele vai acessar o gabinete. A gente está trabalhando também com a Murdes, agradecer aqui o Manfroy, a equipe dele, trabalhando a instalação de energia solar, né, na Câmara, reduzir um pouco a nossa despesa. O projeto vem de Amurdes, né? A Murdes vai nos ceder o projeto, a gente vai licitar. A gente teve ontem a empresa que presta serviço de limpeza e recepção, no início do ano, disse que não gostaria demais de continuar, ela estava com problemas aí de negativas e tal. A gente fez uma licitação ontem para contratação de serviços. A gente está fazendo, Paulo, estudando a possibilidade de contratar uma agência de publicidade para quê? Como o Tribunal de Contas tem, o Ministério Público tem, a Assembleia tem, para utilizar vocês e fazer campanhas institucionais. Não falar do vereador, especificamente. Não. Falar campanhas institucionais. A gente auxilia. O vereador tem sua assessoria? Tem suas redes sociais e tal. Então a gente está fazendo o seguinte, vamos fazer uma campanha para aumentar a doação de órgãos, aumentar a adoção de animais de rua, final do ano. Vamos fazer a campanha para que os pais matriculem seus filhos no colégio, não deixem a evasão escolar aumentar. Vamos fazer uma campanha de as pessoas não quebrarem a lixeira, não quebrarem educação de trânsito, educação. Isso. A ideia é ter campanhas institucionais. A gente já inclusive conversou com o Dr. Jean-Pierre, que foi muito acessível a essa ideia. A gente o consultou, porque tinha um termo de recomendação antigo para não fazer. Ele entendeu a ideia que não é, porque a gente tem que cuidar muito a Câmara. Você não pode fazer o vereador. O vereador. Isso. Você pode publicizar uma lei. Nós aprovamos a lei, você é tradicionalista da sapecada da canção nativa, cultural e material. Então, gostei muito, inclusive, da tua proposta. Foi a primeira notícia que eu postei ontem cedo. Aprovaram de noite, outro dia. Foi a primeira matéria então, que eu publiquei. Então a gente não pode ir lá à Câmara dizer o vereador Maurício Batalha. Não, a Câmara de Lages aprovou. Mas a gente cita a autoria, lógico. A autoria do vereador tal, mas não pode o vereador lá estar dando entrevista toda hora usando a estrutura da TV Câmara para um benefício próprio. Entendi. Né? Então a TV Câmara ela tem que ser para o benefício da instituição. E se vocês lembram, primeira coisa no dia que eu fui eleito presidente, que eu peguei o microfone e eu disse: a minha gestão de 2 anos vai ser pautada no respeito aos vereadores, aos servidores, ao cidadão. E a gente está tentando trabalhar sempre nessa linha de respeito. E por falar em respeito, você citou também uma questão importante, que está bem mais qualificado o grupo hoje de vereadores. Como é que você exemplifica isso? Eu não quero trabalhar nessa linha, porque daí parece que você está desqualificando os anteriores. Não, acho que assim... Mas o grupo está mais homogêneo, talvez? A Câmara é o reflexo da sociedade, como a Assembleia é o reflexo de Santa Catarina, a Câmara Federal e o Senado é o reflexo do Brasil. Tem pessoas de todas as vertentes, de todas as áreas, né? As pessoas às vezes defendem, a pessoa tem que ser um vereador, tem que ter 3º grau. Eu acho que não. Se ele for atuante, saber trabalhar, mas ele não sabe escrever. Mas às vezes o vereador tem que ter ideia, tem que estar na comunidade. É uma polêmica. Ele tem um espírito comunitário. Tem uma polêmica aí que acho que eu nunca quis entrar nessa seara. Eu me dou bem com todos ali. O vereador de bairro, o vereador que é de algum grupo político. Eu nunca tive problema. Acho que a gente tem que ter muito. E eu brinco que a figura do presidente, eu digo para eles, né? Eles são 15 vereadores, comigo 16, tem cada 2 assessores, então nós somos 45, que eu sou o presidente, mas não sou chefe. E eu tenho que ser o algodão no meio dos cristais. Eu brinco, né, pessoal? Tem que estar um controle ali. Mas é um grupo bom, a gente tem visto um grupo que um respeita ao outro. Claro que às vezes tem uma discussão mais acalorada, é normal do parlamento, mas a gente tem tido um bom grupo
político hoje na Câmara de Vereadores Lages. Muito bons pares ali. Que legal. O Céu já apresentou 2 minutos que nós temos. Eu quero encerrar aqui com uma opinião tua a respeito da possibilidade de greve dos servidores que estão já na iminência do próximo dia 5 de maio paralisar. Paulo, a Câmara, o Legislativo não tem muito, né, é uma matéria que cabe ao Executivo essa discussão, mas eles nos procuraram 2 vezes e o que eu disse para eles é que eles conflagraram demais os servidores e há para toda ação uma reação, né? Isso eu falei com o Dr. Roselito, que é meu amigo, um excelente advogado, falei com o Nori, que é o presidente. Eu acho que está muito fácil de acertar, só que as partes, quando vão para o momento de negociação, eles têm que, vou brincar, né, um termo nosso aqui, que na nossa região, todo mundo andava armado antigamente, tinha que largar o 38 numa mesa separada, longe e contemporizar. Não adianta, neste momento, não adianta querer saber quem está certo e errado. Eu digo como advogado que às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Esse é o meu entendimento. Eu conversei com a prefeita, conversei com o chefe de gabinete, conversei com o sindicato, eles procuraram, não que eu queira atravessar, porque não é uma matéria nossa. Mas de qualquer forma, só que assim, a prefeita deu 4,77 da reposição inflacionária e mais 1,5 de ganho real. Nos últimos 4 anos, aceitou. Nos últimos 4 anos não havia sido dado nada de ganho real. Um ano foi 0,07. Este ano ela já deu em março, né? Ela deu o aumento e já entrou na conta. Existem alguns percalços aí que eu não quero entrar até para não exacerbar mais. Não deixamos de qualquer forma, mas é importante a tua opinião. Neste momento, eu disse para eles, neste momento até propuseram uma audiência pública na Câmara. Eu falei, gente, vocês só vão criar mais atritos. A audiência pública é só para... Ela não tem um efeito prático neste momento, porque não é a audiência pública que vai dizer vai dar o aumento ou não vai dar o aumento. Então só vai gerar um conflito maior. Eu acho que o sindicato tem que sentar com aquele grupo, tem um grupo, né, que está mais reticente. Mas eles já reuniram ontem e parece que decidiram pela paralisação. A gente tem que respeitar, se estiver dentro da legalidade, a greve sendo legal, né, o judiciário vai considerar legal, não sendo legal, o judiciário decide e se compõe. Tá certo. Então eu entendo que para acertar isso, as partes têm que abrir mão de alguma coisa. Muito bem. Maurício, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos conversar, ficamos de conversar sobre o Internacional de Lages, vamos fazer um programa específico para falar sobre o Internacional de Lages, tá bom? A gente tem sido voluntário antes e nós temos também na Câmara, bem rapidinho aí, em 3, 4 meses aprovamos já mais de 7, 8 leis, vários outros encaminhamentos, né? Mas isso fica para uma outra. No dia que eu vim aqui nós vamos ter umas 20 aprovadas, já traz uma matéria. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E obrigado a todo mundo aí, a Lair mais uma vez, um grande abraço, né? Paulo, sucesso aí tanto Paulo aí contigo aí, a gente te acompanha também diariamente. Muito obrigado. Agradece o espaço e dizendo que não só o Maurício, mas tenho certeza que a Câmara e os senhores vereadores estão à disposição. Eu vou acompanhar mais de perto a Câmara, vou nas sessões. É importante. Muito bem. Obrigado a você. E a gente encerra então mais uma edição do nosso programa Tema Livre. E a semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser.